Com o tema diversidade religiosa, conhecer, respeitar e conviver, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, promove hoje o primeiro encontro interreligioso do estado. Aqui no Bom Dia eu recebo a consultora Andréa Guimarães, integrante da Assessoria da Política de Diversidade Religiosa do Ministério de Direitos Humanos, para falar um pouco mais sobre o assunto. Ela, inclusive, que é convidada desse primeiro encontro. Andréa, bom dia, prazer tê-la aqui na Difusora. Bom dia. Hoje a gente vai estar nessa agenda com o diálogo interreligioso, essa proposta de uma reunião ampliada, tanto com o Estado quanto com a sociedade civil, para discutir esse tema que é tão importante. Hoje nós estamos na 16ª visita aos estados brasileiros, com a proposta de divulgação do relatório, que é um relatório de intolerância e violência religiosa no Brasil, na perspectiva de mostrar a importância de discutir esse tema e também de construir ações e políticas públicas para repensar e combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse relatório foi feito com base no Disque 100, números, levantamento feito lá nos últimos 5 anos, é isso? 2011 a 2015? Isso. Esses 5 anos? Na verdade, o relatório ele começa inicialmente com os dados do Disque 100, um levantamento feito pela Ouvidoria Nacional dos 10 principais estados que têm intolerância e violência religiosa no Brasil. No entanto, isso ainda é muito frágil porque a gente tem um problema da subnotificação. Infelizmente, os dados de intolerância e violência religiosa no Brasil, eles ainda não chegam nos dados oficiais. Então, a nossa perspectiva dessa visita também é um processo de escuta, para a gente ouvir também os casos de intolerância e violência, para uma perspectiva de construir um relatório 2, para uma abrangência mais verossímil da realidade nacional e ter contato mesmo com a realidade local, conhecer um pouco da realidade e entender um pouco sobre as práticas de intolerância e violência de cada estado. Bom, mesmo sendo uma subnotificação, mas os números assustam. São 697 denúncias de 2011 a 2015, dá mais de 100 denúncias por ano. E num país em que nós temos a Constituição que garante a liberdade de credo religioso, de crença, mas que na prática ainda comete violações como essa. Sim, apesar da subnotificação, os dados assustam realmente e por isso que a gente está com a proposta de institucionalizar espaços colegiados dentro do Estado para discutir o tema, para pensar políticas públicas estruturantes no que diz respeito ao respeito à diversidade religiosa, principalmente porque hoje a gente identifica práticas estruturantes de intolerância religiosa no nosso país, que é a perseguição de algumas religiões, principalmente as religiões de matriz africana, em que tem seus terreiros violados, incendiados e até assassinatos de lideranças religiosas foram identificados nesse relatório. Eu vi um dado também sobre o aumento de violação de direitos, de intolerância em relação aos muçulmanos nos últimos anos, não é? No Brasil também, acompanhando inclusive, infelizmente, uma tendência mundial. Né? Sim, a comunidade islâmica ela tem sofrido muito com a intolerância religiosa, principalmente que tem sido associada a ela a questão do terrorismo. Então existe uma confusão das práticas religiosas com algumas expressões de atentados terroristas. Então, inclusive em São Paulo, a gente teve um diálogo bem intenso em relação a essa pauta, porque a comunidade islâmica ela tem se reunido, principalmente a parte jurídica, para promover ações para conhecimento, que a comunidade islâmica ela não deve ser associada a essa prática. Quais são os estados que lideram ainda esse ranking em relação às denúncias feitas? Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo são os estados que lideram dentro da perspectiva do Disque 100, da Ouvidoria Nacional. Nesse levantamento, é possível perceber que as pessoas hoje também estão mais dispostas a denunciar, a falar sobre esse tema? Porque, por exemplo, em relação à mulher, é difícil às vezes perceber se há um aumento da violência contra a mulher ou um aumento de denúncias de casos desse tipo de violência. Bom, a gente acredita que a divulgação do Disque 100 tem sido preponderante também para o aumento dos casos, porque as pessoas começam a denunciar mais, mas há também um aumento dessa intolerância, principalmente nesse momento que a gente vive de acirramento de posições, em que há um crescente mesmo de intolerância religiosa. Mas a divulgação do Disque 100 tem proporcionado um aumento das denúncias, sim, a gente também considera esse dado. Há também, Andréa, hoje uma nova modalidade de crime praticada nas redes sociais, não é? Então, é possível perceber nesse relatório, ou na vivência sua, na ida aos estados, de que essa intolerância também ultrapassa a questão física, mas ela se dá também nas redes sociais, online, isso também acontece? Sim, hoje com essas outras formas de expressão midiática, principalmente nas redes sociais, há uma propagação muito grande do discurso de ódio. Infelizmente, as pessoas elas se utilizam desses instrumentos para divulgar, para falar
se escondendo atrás de um perfil, né? E aí acaba intensificando essa busca de intolerância, de violência pelas redes sociais. A gente identifica, sim, inclusive os meios jornalísticos foram também alvo de pesquisa e análise nesse relatório. Ou seja, a mídia também tem contribuído, e aí eu falo veículos de comunicação, muitas das vezes, para essa intolerância? Sim, infelizmente a gente identifica, às vezes, um sensacionalismo na mídia em relação a essas práticas, provocando e, às vezes, contribuindo para o aumento da intolerância religiosa. Inclusive, a título de recomendação, a gente tirou a questão de uma orientação, de uma criação de um guia ético, nos mesmos moldes de um guia ético que foi produzido pela ONU, para a questão do racismo e da homofobia, para tratar da questão da intolerância religiosa. Porque às vezes a vítima ela é muito exposta e a vítima já passou por processos de intolerância, processos de violência, e às vezes essa exposição às vezes é um pouco trágico também para a vítima. A ideia é criar um grupo de trabalho permanente aqui no Maranhão para chegar até efetivamente o Comitê de Diversidade Religiosa, não é? Então, hoje é um passo importante nessa direção. Você percebe por parte aqui do Maranhão, do próprio governo do estado, da sociedade, um desejo de implantar esse comitê aqui? Sim, estive ontem com o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, com o secretário de Igualdade Racial, e eles se posicionaram bem à frente dessa discussão. Já desde 2015 parece que essa discussão já tem sido feita no estado, e se mostraram muito receptivos com a proposta do Programa Nacional de Direitos Humanos, felizmente. Então hoje a gente vai institucionalizar esse grupo de trabalho para desenvolver e densificar esse debate para a institucionalização do comitê aqui no estado do Maranhão. André, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo ao Maranhão. Hoje, 1h30 da tarde até as 5 horas da tarde, aqui no Centro Histórico da cidade, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, acontece, portanto, esse primeiro encontro interreligioso. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Bom dia.